Fala, galera do bem, e é isso. Existe alguma coisa profundamente melancólica em perceber que as pessoas que mais transformam a gente nem sempre ficam com a gente. Pillion, né, significa o traseiro de uma moto, por exemplo, ou seja, é o lugar do passageiro, mas é também alguma coisa que funciona como uma metáfora para aqueles que vivem sendo levados pelas vontades dos outros, meio que protegidos da responsabilidade de decidir quem eles são. Colin, interpretado pelo Harry Melling, ele começa a história exatamente assim. Um cara tímido, gentil, ansioso por agradar, sabe? E totalmente incapaz de delimitar os próprios desejos. O percurso dele ao longo desse filme é o de alguém que começa disposto a se adaptar a qualquer dinâmica exatamente para não perder o afeto recebido e acaba reconhecendo os próprios limites emocionais e até físicos mesmo. O filme entende, na verdade, que descobrir o que é inegociável dentro da gente exige erro, constrangimento, tentativa, dor. E em muitos momentos o Colin parece acreditar que amar significa se moldar inteiramente ao outro. Só que aos poucos, galera, ele vai percebendo que existe uma diferença brutal entre entrega e apagamento, sabe? Anulação. O curioso é que o diretor nunca transforma essa descoberta num discurso moralista. O roteiro ele tenta transformar qualquer um dos dois em vilão. O Ray, né, o personagem do Alexander Skarsgård, ele não aparece como um cara ruim. Ele só ocupa o lugar de primeiro grande impacto afetivo assim na vida do Colin. Louro, alto, misterioso, silencioso, vestido de couro branco e tal. Ele sai cortando ali as ruas de Bromley, né, com uma supermoto, enquanto o Colin continua sentado no banco de trás do carro dos pais. E antes mesmo dos dois trocarem qualquer palavra, o contraste que rola ali já define toda essa dinâmica. Um parece ter o domínio absoluto sobre o corpo. O outro existe como alguém que está sempre esperando por autorização até para respirar. O primeiro encontro desses caras, ele rola num bar, onde o Colin está cantando ali num quarteto de coral e tal. E depois de uma experiência assim, super, digamos assim, intensa, né, desajeitada pra caramba, num beco para lá de estranho e tal, o Colin mergulha numa relação de dominação que desperta fantasias que ele só imaginava. Não pintam muitas explicações por parte da direção, sabe, a respeito dessas regras aí desse universo. E daí, quando o Colin chega na casa do Ray, né, pela primeira vez lá e recebe ordem para cozinhar, para dormir no chão e tal, o espectador compartilha da mesma confusão e do mesmo desconforto do personagem. A narrativa ela prefere que a gente descubra aquele ambiente junto com o personagem. Sabe? E essa escolha dá uma força absurda para essas pequenas observações. Um dos outros personagens ali que são, né, submissos aí no filme, ele comenta que ele surtaria se ele deixasse de receber beijos do dominador dele. É uma fala meio louca, sabe? Mas é simples e revela o quanto a intimidade e a hierarquia se misturam aí, sabe? O filme ele jamais reduz essas relações a caricaturas. Grande parte dessa potência vem exatamente da maneira como o Lighton filma o Skarsgård, né? Esse, né, o diretor de fotografia, inclusive, que é o Nick Morris, ele frequentemente enquadra o Ray através da ótica do Colin, né, com algumas tomadas até de baixo para cima e tal, enfim. O corpo do personagem ele parece assim colossal, ele parece quase inacessível. Rola uma cena, inclusive, especialmente ali reveladora, onde o Ray começa a tirar a roupa e o Colin fica meio que encarando ele ali com um fascínio tão absoluto que deixa claro que o filme entende perfeitamente o poder da atração dessa expectativa. Eu me arrisco em dizer que o Harry Melling está encontrando justamente aí a melhor performance da carreira dele até agora. O Colin dele é desajeitado, é excessivamente educado, emocionalmente reprimido, de um jeito tão doloroso, galera, que depois do primeiro encontro, né, sexual deles ali, ele grita um obrigado pro cara, sabe? Com um entusiasmo assim tão genuíno que deixa claro alguém incapaz de esconder a felicidade por finalmente ter sido escolhido. Merry Christmas. Thank you. E é impossível a gente não reconhecer nele, sabe, uma certa fragilidade afetiva ali, extremamente humana. E já o Skarsgård, ele trabalha exatamente no extremo oposto. O Ray fala pouco, ele controla gestos, ele evita revelar emoções, só que pequenas rachaduras vão começando a aparecer ali ao longo do filme, sabe? Um sorriso rápido aqui, um olhar mais demorado ali, um incômodo mal disfarçado. O personagem, na verdade, ele tenta apagar esses lapsos emocionais aí do mesmo jeito que alguém corrige um erro de digitação, por exemplo. Só que conforme o Colin vai ocupando mais espaço na vida do Ray, essas falhas vão se tornando permanentes. O filme também encontra uma força assim, enorme nos personagens secundários, especialmente nos pais do Colin, sabe? O amor que eles têm pelo filho é incondicional e fica claro. Só que eles não conseguem meio que entender esse universo onde ele está entrando ali naquele momento.
A Peg, né, interpretada pela atriz britânica Leslie Sharp, ela confronta o Ray sem botar panos quentes, ela na lata mesmo, sabe como é que é? E durante boa parte do filme, é difícil a gente não concordar com ela. I've never thought of Colin as a Chislehurst sort of person. No, he'll survive. E o Lighton, né, o diretor, ele vai construindo tudo isso de uma forma tão ambígua, né, ambígua ali o suficiente para que o espectador ele fique balançando entre o fascínio, no caso do Colin, e o desconforto, né, no caso do elenco como um todo. Ao mesmo tempo, o Pillion nunca condena o desejo do Colin de ser arrebatado, né, digamos assim, não sei se o termo seria bem esse. Existe alguma coisa de muito sedutor ali em entregar o controle para outra pessoa. E em diversas sequências de moto ali, o Colin aparece agarrado na cintura do Ray ali em alta velocidade e tal. E, de certa forma, o jeito deles, né, esses momentos aí, são quase românticos, né? Como eu disse, do jeito deles ali. O problema, galera, não está na submissão, mas no risco de desaparecer dentro dela, sabe? No fundo, é disso que o filme trata, da diferença entre acompanhar alguém e abandonar a si próprio. Ninguém consegue permanecer, sabe, eternamente na garupa da própria existência. Em algum momento é preciso assumir o guidão dessa história toda aí. E o Pillion, né, transforma essa descoberta em alguma coisa muito dolorosa, muito sensual e profundamente humana. Mas e para você, o silêncio no cinema, ele te agonia ou ele te preenche? O que você achou aí da entrega do Skarsgård e do Colin, né? Comenta aqui embaixo, eu vou curtir pra caramba saber. Se inscreve aí no canal se não for inscrito ainda, não esquece de deixar aquele like super carinhoso, porque vocês já sabem, o vídeo acaba, mas o nosso papo continua exatamente nos comentários. E a gente se vê no próximo set.